Bom, um dos assuntos que nós falamos aqui também na abertura do programa, ao mostrarmos os nossos destaques de primeira página, foi a fiscalização que o CREF, né, que é o conselho que regula a atividade da educação física em nosso estado, fez no município de Teresópolis, na verdade na região como um todo, e algumas irregularidades foram encontradas. Eu disse que nós íamos repercutir esse assunto ainda na edição de hoje e, como prometido, estamos aqui para falar deste assunto, né? A Giovana está aqui comigo, porque a Giovana é do CREF. Primeiro, eu vou começar perguntando. Giovana, né, Giovana? Primeiro, bom dia, né? Bom dia. Seja bem-vinda, obrigado pela tua participação. Obrigada a você. Antes da gente falar um pouco da operação em si, né, da fiscalização, que eu sei que é rotineira, que eu sei que é importante na manutenção da atividade do educador físico, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador um pouco do trabalho do CREF, né, que a gente conhece, sim, né, de notícias, mas às vezes não se atenta à importância do trabalho do Conselho, né, não só na fiscalização da atividade, mas também na manutenção, no apoio ao profissional. Exatamente. O Conselho ele tem como a missão dele defender a sociedade e zelar por ela. Como? Através da fiscalização, obviamente, de regularizar esses estabelecimentos prestadores de atividade física, de qualificar os profissionais ou falso profissionais, no caso da fiscalização, que a gente consegue verificar isso, para saber se a sociedade está sendo orientada por profissionais, está praticando atividade física em locais próprios, registrados junto ao Conselho, com um responsável técnico, que também é um profissional de educação física, sim, responsável por todo o funcionamento do estabelecimento. Então, a fiscalização, que é o CREF, digamos assim, na rua, né, nas ruas, é exatamente para isso, zelar a sociedade, defender pela prestação dos serviços que são oferecidos. Agora, você tocou num ponto muito importante. Muitas vezes, quando se fala em fiscalização do CREF, imediatamente já se veicula a questão da fiscalização do profissional em si. Mas é muito mais do que isso, né? São os estabelecimentos, e aí vem condições de infraestrutura, vem tudo. O que vocês averiguam assim, nesses locais? São condições de trabalho? O que vocês dão uma olhada nisso? Isso tudo é levado em conta durante a fiscalização. O primeiro momento é sempre se o indivíduo está sendo orientado por um profissional e, posteriormente, se o estabelecimento, além de registrado, tem o profissional que é o responsável técnico, sim, responsável pelo funcionamento do estabelecimento. E isso envolve tudo. A gente tem uma resolução que é 052, até do CONFEF, do Conselho Federal, que fala exatamente disso, das condições de serviços prestados. Do local não estar com espelho quebrado, com aparelhos enferrujados, água que esteja parada, que esteja sendo tratada, exato, de piscina principalmente, dos prestadores de atividades aquáticas, e estofado que está saindo, espuma, isso tudo é averiguado no momento da fiscalização também. Ou seja, é a qualidade daquele serviço que está sendo oferecido e a segurança, no caso, né, do usuário. Agora, Giovana, a gente teve, né, ao longo dos últimos anos, sobretudo na última década, um boom de estabelecimentos, né, sobretudo aqui no interior do estado do Rio. São muitas novas academias, né? Isso tem o seu lado positivo, evidentemente, mais pontos de trabalho, né, para o profissional, que é sempre uma preocupação muito grande, né? Como o mercado vai recepcionar esses profissionais que estão sendo formados, mas também mais trabalho para fiscalização, né? E aí, como é que você faz uma avaliação? O interior do estado do Rio está bem nesse sentido? Os nossos estabelecimentos estão, na sua grande maioria, em acordo? Ou vocês estão ainda diagnosticando algum tipo de problema técnico, estrutural? Aqui no interior, o CREF tem intensificado bastante as fiscalizações, até para isso mesmo, para orientar melhor os profissionais, de estar disponíveis para qualquer dúvida que esses profissionais ou não profissionais, muitas vezes os proprietários de estabelecimentos não sim, têm conhecimento, não sabem, né, das leis e resoluções que eles precisam estar de acordo. Então, o CREF está presente. Nesse ano de 2017, nós já fizemos 7 operações no interior, na região serrana.
Então, foram mais de 80 fiscalizações, mas é proporcional ao número de irregularidades, infelizmente. Sim. Dentre as mais diversas, tanto os estabelecimentos que ainda não são registrados e, consequentemente, não possuem o registro, quanto estabelecimentos em funcionamento sem a supervisão de um profissional de educação física. Infelizmente, como você disse, a gente oferece a mão de obra, mas é verdade, não contrata o suficiente. Então, deixa, às vezes, a academia aberta sem um profissional no momento. Porque a circulação de clientes é baixa nesse horário. Independente disso, precisa sempre estar sendo supervisionado por um profissional. É baixa não quer dizer que não tenha ninguém. Se tem alguém, tem que ter a supervisão, isso. Exatamente. Aí realmente. E quando a gente fala, né, de supervisão, fiscalização, o público em geral tende a ter uma certa antipatia, né? Vai fiscalizar, vai criar problema. Na verdade, não é isso, né? O trabalho do CREF, e eu na abertura do programa falei muito bem, que é fundamental, porque ele é um trabalho que, inclusive, protege o próprio profissional. Porque o profissional de educação física, ele sofre muitos tipos de violações de direitos, né? E aí, não só nas academias, tá, gente? São escolas, são espaços públicos, clubes, hotéis, pousadas que oferecem recreação. Todos esses espaços que contemplam a atividade da educação física precisam estar adequados a essas regulamentações de um conselho. O conselho existe para isso, né? E por isso que o profissional de educação física só pode atuar se estiver devidamente registrado, né? Aliás, o pessoal brinca muito com o cara que se forma na educação física, né? Que a primeira foto que ele tira é com a carteirinha do CREF, né? É aquela tradicional foto, né, da formatura lá com a carteirinha. Isso aí é uma brincadeira, né, do pessoal que faz educação física, mas é também um sinônimo de que o conselho tem que estar junto, né? Tem que estar apoiando o profissional e tem que mostrar. Agora, Giovana, aqui na cidade, que tipo de irregularidades vocês constataram na última fiscalização? Nós encontramos ainda muitos estabelecimentos sem registro. Sem o registro, que é aquela licença que você falou, que tem que ter o registro junto ao conselho, né? Tem que estar direitinho. E salas desprovidas de profissional também, em funcionamento, sem ter profissional. Clientes se exercitando e ausência de profissional. Profissionais atuando fora da área de habilitação, porque são graduados somente para atuar numa área restrita à área escolar, e estavam atuando. É aquela diferença da licenciatura e da graduação plena que a gente já falou também aqui. Tem que ter a especialização, por exemplo, né? A licenciatura te dá a capacidade de formação, né, e atuação profissional em sala de aula, né? Espaços como os das academias, você precisa ter a chamada graduação plena, né? Não é isso, Giovana? Exatamente. Então essa é uma das irregularidades. E isso é muito sério, tá, gente? Por quê? Porque na formação desse profissional, não é que o profissional de licenciatura tem uma formação menor, inferior à da graduação plena. Não é isso. É que a ênfase dessa graduação ela é diferenciada. E aí, por exemplo, as aulas coletivas, né, os esportes, sobretudo os esportes que envolvam artes marciais e tudo mais, tem uma ênfase maior na graduação. Então, é uma formação diferenciada. Por isso que ela é exigida, né? Então, tem que ter esse cuidado. E o que mais que vocês encontraram? E o exercício legal da profissão? Esse é o mais sério de todos. É, né? O mais sério. Que aí, inclusive, né, gente, não só incorre na irregularidade do próprio conselho, mas incorre também na penalidade, né? É um crime penalizado, inclusive, previsto em lei, está no nosso Código Penal. Então, é muito mais grave do que se dispõe, né? O cara está em formação, ou ele já fez a matrícula da faculdade, a gente já ouve muito isso. Não é, gente, não pode. Para ser profissional, tem que ter aquele gabarito, a capacitação que é necessária para aquilo. E olha, a gente está falando, eu expliquei muito bem aqui no começo do programa, a gente está falando de uma área da saúde, né? O profissional de educação física, o educador físico, ele é um profissional de saúde, ele trabalha com a saúde, tem o seu caráter social, tem o seu caráter, né, de formação humana, claro, né? Por isso que eu falei que é complexo, né? O pessoal que gosta de sacanear, o pessoal de educação física, vou fazer educação física que é fácil. Se engana, né? Aí chega no segundo, terceiro período, está arrancando os cabelos lá, né? Nas provas, nas aulas mais técnicas, né? É muito complexo, mas é uma área médica, então olha o perigo que você está correndo. Eu sei que muitas das nossas academias da cidade têm
né, um primor técnico e zelam realmente por essa questão. Mas ainda bem que a gente tem um conselho, né, para nos resguardar, porque está aqui justamente para isso, não para punir e só punir aquele profissional ou aquele estabelecimento, mas para garantir a sua segurança, porque se você chegar na academia, né, e você vê a academia que faz uma propaganda, né, que te oferece qualidade de vida, segurança, saúde, e você chega lá, ela não está te dando saúde, não está te dando segurança, assim, eu sei que são muitos os malefícios, né, do exercício não supervisionado, mas eu queria que você citasse alguns, assim, só para o pessoal de casa se ligar na importância, né, de ter um profissional adequado. Microlesões sempre podem acontecer, problemas posturais, sem dúvidas, sobrecarregar articulações, distensão de tendão. Você não está sendo orientado por um profissional, cada um de nós tem a sua individualidade biológica, então tem que ter orientação certa para a atividade certa. Então, um profissional pode realmente te orientar da maneira correta e evitar que todos esses problemas possam vir a aparecer. Hoje, a busca da atividade física não é somente pela estética. Não, forma nenhuma. Não, é pela qualidade de vida. Muitos locais que oferecem atividade física não tem somente pessoas saudáveis dentro delas. Sim. Muitas têm patologia. Então, se não estiver sendo bem orientada, pode ainda mais piorar esses quadros e resultar até a morte, porque falta de orientação, uma sobrecarga, um esforço excessivo, principalmente atividades de cardiovasculares. E um outro problema muito sério também, né? Hoje, com essa questão da propagação das redes sociais, né, gente? Tem muita gente aí passando dicas pelo YouTube, né? Ah, faça a minha série, vire monstro, vire isso, vire aquilo. Muito cuidado, tá? Porque um estabelecimento, por exemplo, que é devidamente supervisionado e que possui o profissional de educação física dentro do seu estabelecimento, esse profissional, ele jamais vai deixar que você chegue lá com a tua série do YouTube e vá fazer a tua série na academia. Ele não vai deixar isso. Até porque ele recebeu formação para isso e ele não vai deixar você, né, fazer esse tipo de atividade que não tem nada, né, de saudável nisso. Se você não tiver o profissional para te orientar, você vai achar que está fazendo tudo certo, né, Giovana? Com certeza. Esse conhecimento que a gente chama de empírico, né, de você Sim. ter através do que você lê, do que você busca, dos vídeos que você assiste no YouTube, mesmo como você deu exemplo, não te qualifica, não te gradua. É verdade. Então, você precisa ser orientado por um profissional graduado e, muito além disso, como você deixou claro, que seja graduado, registrado e habilitado junto ao conselho. Tem que estar direitinho, não tem estar. jeito, né? Então, assim, a dica que a gente dá, né, e eu acho que o CREF tem um material vasto, inclusive nas suas redes sociais, no seu site, se você quiser dar uma olhada, realmente tem um material, inclusive, com orientações de como você pode saber se aquele estabelecimento é ou não registrado, se aquele profissional é ou não registrado. A dica que a gente dá é busque informação. Antes de fazer a tua matrícula, né, já procura saber se o estabelecimento é correto, se ele está realmente de acordo, se ele foi fiscalizado recentemente, né? Isso é importante saber. E essas informações são fundamentais, né, Giovana? São fundamentais, todas estão disponíveis no site. Qualquer um pode acessar o site do CREF1 e colocar um número de registro, caso ele tenha acesso, porque o profissional ele precisa estar habilitado. Sim. Então qualquer cliente, qualquer indivíduo pode solicitar o número de registro ou através do nome e sobrenome, pode ir lá no site fazer uma consulta para ter certeza que está sendo orientado por um profissional, ou ligar, entrar em contato com o conselho, saber se aquele estabelecimento que ele está fazendo atividade física matriculou o filho numa natação, ou aquele clube que ele quer, né, se filiar. Legal. Se está registrado junto ao conselho, se existe um responsável técnico, que é um profissional de educação física também, que responde pelas atividades. Qualquer um pode entrar em contato com o conselho através do telefone ou do site para se resguardar desses serviços prestados. E os nossos amigos empresários, né? O Rica já colocou o site na tela. O Rica é rápido, né? Ele é o cara. E para você, né, que é empresário, que, né, às vezes não tem esse relacionamento com o conselho, procure o conselho, né, utilize o conselho como uma ferramenta, porque é exatamente isso que ele é uma ferramenta. Então busque orientações,
Você acha que você não pedir informação ao conselho, ele vai te negar a informação? Não, você vira aí? Não, claro que não, né? É evidente. Então, quer abrir um estabelecimento, né? A gente tem muitos empreendedores aí com vontade de entrar nesse mundo fitness, porque é realmente um mercado promissor e bastante lucrativo. Procure a orientação antes de você, né, despender tanto dinheiro, né, gastar tanto dinheiro com obras estéticas. Procure o estrutural de verdade, procure saber se você está, né, oferecendo um serviço de qualidade e utilize o conselho como uma ferramenta para isso, né? Tenho certeza que vocês serão parceiros, né? Sem dúvidas, o conselho está disponível, essa é a missão do conselho, defender a sociedade, zelar pelos serviços prestados e qualquer tipo de orientação, dúvida, até os estagiários, estudantes que estejam já entrando numa academia, para ter o conhecimento, obter mais conhecimento, que sempre tem que ser supervisionado por um profissional, que é importante deixar claro. Pode entrar em contato, pedir qualquer tipo de auxílio, tanto ao departamento jurídico, quanto ao departamento de pessoa jurídica, que são os proprietários de estabelecimentos que às vezes não são profissionais, podem entrar em contato e tirar todas as dúvidas e o conselho está disponível para qualquer tipo de auxílio. É isso aí. E você, muito cuidado também onde você vai se matricular, né? Dá uma olhada, porque a gente viu que tem muita coisa irregular também na nossa cidade. Giovana, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigado pela simpatia também, pela disponibilidade. A gente está sempre aberto aqui para o conselho. Sempre que precisar, as portas estão abertas. Muito obrigado. Ótimo, muito obrigada também. Isso aí. A gente vai para o intervalo comercial, tá? Mas é coisa bem rápida, não saia daí, porque daqui a pouco a gente vai mostrar a repercussão da sessão da Câmara de Vereadores de ontem. Então, tenho certeza que você está curioso, né? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.